Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida no Canadá. E estou começando esse vlog aqui tomando meu café da manhã. Hoje está nevando. E cara, esse ano tá nevando muito. Esse é o meu terceiro inverno aqui no Canadá e com certeza é um inverno que, tipo, mais nevou desde que eu cheguei aqui. Então eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de abril e está nevando. E tá nevando assim bastante, tá? Eu acho que vai nevar uns 5 centímetros hoje. Mas fazer o quê? Preciso fazer as minhas coisas, então eu resolvi gravar esse vlog hoje do meu dia. Vou gravar aí as coisas que eu vou ir fazendo. Eu quero muito ir na academia agora de manhã, gente. Mas assim, tá nevando, né? Então, não sei. Tô pensando ainda se eu tento fazer um treino em casa ou se eu realmente vou na academia. E aí, se eu for na academia, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Porque é assim, né? Eu tenho que levar tudo numa mochila, porque a roupa que eu vou não é a roupa que eu uso pra treinar. Eu preciso ir com bota de neve, com casaco, com roupa de frio, várias camadas e tal. Aí, quando eu chego na academia, eu me troco e coloco a minha roupa de treino, meu tênis. Então, é um trabalho, assim, a mais. Você sempre tem que levar todas as suas coisas na bolsa, porque, enfim, né, tem que ficar trocando de roupa por causa da estação. E aí, eu também preciso fazer almoço, e eu percebi que normalmente eu não gravo cozinhando, mostrando receitas aqui pra vocês, então eu vou tentar gravar um pouquinho mais de mim na cozinha. Eu não cozinho muito bem, assim, eu cozinho bastante, eu sei fazer bastante coisa. O meu forte mesmo são sobremesas e doces, que é o que eu gosto de fazer, que fica mais gostoso. Eu cozinho comida normal, né, mas não fica tão bom. Mas hoje eu comprei uma carne em cubinhos que eu quero cozinhar na panela de pressão, então vou mostrar eu cozinhando meu almoço, mostrar pra vocês o que eu uso. E aí, mais tarde, eu vou ter minha primeira aula de francês, então eu vou precisar ir pra Halifax, mesmo que esteja nevando, eu vou ter que ir. Eu tava pensando em sair de casa umas 3 horas da tarde, porque a minha aula começa às 6 e pouquinho. Só que eu quero chegar lá antes, porque eu quero ir numa cafeteria pra comer antes da aula. Eu também preciso passar nas lojas que eu quero pra comprar coisa de material. E eu tava pensando em ir lá no mercado asiático pra comprar uns produtos de skincare que eu tô precisando, que os meus acabaram. Então eu preciso chegar lá um pouquinho antes, né? Só que a neve está programada pra cair até às 3. Então vamos ver, talvez na hora que eu for já vai estar mais tranquilo, mas por enquanto ainda está nevando bastante. Bom, gente, decidi que vou fazer um treino em casa mesmo. Então eu já coloquei meu look. Assim, é um treino rápido, deve ser tipo uns 20 minutinhos. E tem uns treinos específicos que eu gosto de fazer em casa, que são da Tali, a Tali na Rotina, que é um canal no YouTube de uma menina que ela é formada em educação física, ela faz os treinos, ela é tipo personal e tal. E ela começou fazendo treinos em casa e depois só que ela foi pra academia. Então os treinos em casa dela, tipo, você realmente sente que você tá fazendo alguma coisa, sabe? Então hoje seria o treino de peito, tríceps e ombro. Vou tentar achar algum treino de superiores que ela tem, que vai trabalhar mais ou menos essas coisas. E daí vou fazer na sala mesmo, porque daí não tenho todo o trabalho de ter que andar na neve, no frio, e ter que me trocar e depois destrocar, enfim. Acho que vai ser mais fácil pra mim hoje fazer esse treino em casa. E toda vez que eu não consigo ir na academia, eu tento fazer um treino em casa. Não é sempre que eu consigo, porque às vezes dá muita preguiça. Tipo assim, hoje é um dia que tá nevando, que você olha pra fora e dá vontade de fazer nada, de você ser super improdutivo e ficar em casa deitado na cama assistindo vídeo. Mas vou tentar fazer meu exercício físico do dia.
e agora eu vou fazer meu almoço. Então, eu comprei essa carne aqui, que ela já vem cortada em cubos. Vamos ver. Eu não sei, gente, tipo assim, aqui os nomes dos pedaços são muito diferentes. Aqui tá falando que é um stew and beef, que é basicamente uma carne que você pode cozinhar, tipo, na panela de pressão. Fazer um stew, é tipo um ensopado. Então, eu compro, toda vez que eu vejo uma carne cortada em cubos, eu compro pra fazer ela na panela de pressão. Mas eu não sei exatamente que pedaço que é isso aqui. Eu comprei no Costco e tem 1,7 kg, foi $35. Aí, eu vou cortar aqui cebola pra colocar. E também eu tenho batatas pra colocar junto pra cozinhar. Infelizmente, eu esqueci de comprar cenoura no mercado, porque eu normalmente coloco cenoura. E se eu tiver pimentão, eu também coloco, que fica bem gostoso. Mas eu vou fazer com o que eu tenho aqui. E eu também preciso preparar arroz, então esse é o arroz que eu vou usar. Esse aqui é o basmati. Ele se parece bastante com o nosso, mas eu sinto que ele tem um gostinho um pouquinho diferente. Normalmente eu uso um arroz longo, que eu acho que é o mais igual, só que ele fica meio papada, sabe? E esse aqui ele acaba ficando um pouquinho mais solto. Então eu vou cozinhar esse, mas eu também tenho aqui o arroz integral, mas eu tô meio enjoada de arroz integral. Então vamos de basmati. Bom, estou aqui temperando a minha carne. Meu arroz já está no fogo e vai demorar mais do que eu achei que ia demorar. Então, eu preparei um snackzinho para eu comer daqui a pouco e depois eu vou ir tomar banho para já começar a me arrumar. E como eu falei para vocês, eu quero sair de casa um pouco mais cedo, né, para chegar lá e ter tempo de fazer as coisas. Mas, gente, quando tá nevando, que nem hoje, eu fico com muita preguiça de, tipo, fazer qualquer coisa, sair de casa. É bem complicado ser produtivo durante o inverno. Mas o ponto é que a gente já nem tá mais no inverno, já é primavera. Então estamos tendo neve de primavera, o que é uma coisa muito louca. Primavera aqui no Canadá, ela é desse jeitinho. Tipo assim, você não pode esperar muito, sabe? Porque pode nevar a qualquer momento, chove bastante. Então, não dá pra aproveitar muito bem. É tipo assim, meio que acabou o inverno, quando você vê já é o verão, porque a primavera é isso, sabe? O tempo tá assim bem doido, não sabe se quer ficar quente, se quer ficar frio. Um dia faz tipo 13 graus, no outro faz menos 7. E é isso. Pelo menos, assim, as plantas já estão começando a nascer novamente, a grama tá ficando verde. Então, daqui a pouco vai, tipo, esquentar pra valer. E, cara, é sempre, assim, uma comoção o verão, gente. Você não... Tipo, como a gente mora num país que é muito quente, a gente não leva isso muito, tipo, em consideração. A gente não pensa muito a respeito. Mas aqui faz tanta diferença um calorzinho que aí, toda vez que tá, assim, perto de chegar no verão, a gente já vai ficando todo mundo, assim, muito animado, muito feliz. Já tenho vários planos de conhecer praias e lagos e parques, porque esse ano a gente vai ter carro, né? Então vai dar pra fazer uns passeios mais legais. Quero gravar muitas coisas pra vocês. E olha, a minha carne está com uma cara muito apetitosa. Olha isso. Tá muito bonito. E aí, se você tiver uma cerveja, eu indico colocar aqui. Eu já fiz essa receita normal, só com água, mas quando eu coloco cerveja para a carne cozinhar dentro da cerveja, eu sinto que fica com um gostinho no final muito bom, fica tipo meio caramelizado. Então se você tiver uma cerveja, coloque nessa receita. Eu não tenho, eu só tenho o broth, que é tipo um caldo, né, um molho. Então eu vou colocar ele. Um caldo de carne, que já vem assim,
líquido. Olha quem chegou pra supervisionar a cozinha. Ela mesma, a dona dessa casa. Né, neném? Não, não. Acabei de chegar aqui em Halifax, como vocês podem ver, a neve continua. E minha primeira parada vai ser na livraria. Olha que fofinho esses marcadores. Você tira assim um papelzinho, coloca em cima da frase que você quer marcar. Eu nunca tinha visto. É muito fofinho, gente, tão pequenininho. Eu vim aqui dar uma olhadinha nos cadernos e tem cada capa linda. Só que assim, eu achei eles um pouquinho caro e eles são bem fininhos. Tem assim também, mas olha, é tipo, não é um caderno, sabe? É só um bloquinho de anotação. E eu adoro essa livraria porque eles vendem várias coisinhas assim, bonitinhas. Tem umas bolsas eco bag, eles vendem uns joguinhos de carta, umas canetas diferentes, umas coisinhas, sabe? Além de livros. Olhem esse estojo. É de ursinho, cara. Muito fofinho. Quanto é isso? R$24,99. Bom, não achei um caderno aqui, mas tudo bem. Agora eu vou ir no Dollarama, porque acho que é o único outro lugar que vai vender aqui no centro. Mas antes, eu queria muito mostrar pra vocês como que fica o parque cheio de neve. A praça, né? Tipo... Enfim, vocês vão entender o que eu tô falando. Como vocês podem ver, tá tudo bem branquinho, ó. As árvores, tudo coberto de neve. E aí, eu quero mostrar pra vocês o Public Gardens, que eu já mostrei pra vocês no verão, no outono e agora eu vou mostrar no inverno. Gente, eu cruzei aqui os portões e caiu um bloco de neve na minha cabeça e eu tava sem a touca. Vocês não estão entendendo que ele bateu na minha cabeça, escorreu e agora ele tá dentro da minha roupa. Tipo assim, tá muito gelado, tem um bloco de gelo dentro da minha roupa. Olha isso, fica a coisa mais linda, gente. Tipo assim, no inverno é bem gelado, é muito frio, mas quando tá assim, tudo coberto de neve, fica a coisa mais linda. Parece que eu tô assim... Num bosque encantado, sabe? Que eu vou encontrar um fauna a qualquer momento. Agora estou aqui no Dollarama e passei sem querer na seção de comida e achei umas coisas diferentes e queria mostrar pra vocês. Eu achei aqui uma torta de maçã que, tipo assim, ela já vem pronta. Aparentemente você só esquenta ou se você quiser. Aí tem esses croissants de chocolate que eu acho que eles também já vêm prontos. Tem esses biscoitinhos aqui que eu nunca tinha visto. Achei interessante. Olha que fofo esses caderninhos. São bloquinhos de nota, né? Eles são todos peludinhos. Bem fofinho, $4. Tem de vários bichinhos. Eu gostei desse caderno aqui. E agora estou indo no mercado asiático WeJoy, que eu já mostrei pra vocês. Ele tá logo aqui, ó, na lateral. Ele é bem grandão, tem muita coisa. E assim, eu preciso vir nele um dia pra realmente ver as coisas de comida e tal. Porque toda vez que eu venho, eu só olho tranqueira. Mas é isso aí. Hoje eu estou indo com o intuito de olhar a parte de maquiagem e skincare. Eu preciso comprar algumas coisas. Aí eu quero ver se eu acho lá o que eu tô procurando. Porque agora eu estou viciada em skincare coreana e eu quero ter uma pele de vidro que nem as coreanas. Então, eu vou gastar todo o meu dinheiro com skincare. Bom, aqui tem tudo. Sério, já falei pra vocês, né? Então tem coisa de criança, tem tipo coisa de cabelo, de limpeza, velas. Aqui na parte de cabelo
essa marca aqui, Fino, ela é bem famosa. Eles têm até um creme de hidratação que é super famoso. E aí tem esse olhinho de cabelo que é de mel. Ai, meu Deus. Enfim, queria muito experimentar ele. Olha como ele é fofo. Mas os meus ainda estão cheios, então quando o meu acabar eu quero muito experimentar esse. A máscara de cabelo famosa, ó, é essa aqui, tá $15. Bom, um dos produtos que eu tô procurando é um toner dessa marca, que é a Round Lab. Eu acho que é isso, Huda Lab, Round Lab, uma coisa assim. E eu acho que é esse aqui, ó, que são uns padzinhos que eles já vêm no potinho. É um tônico que você aplica na pele, que falam que ele é muito bom. Ele está, cadê? R$26,99. Aí tem também esses aqui da Mixon, que eu vi que esse aqui era muito bom, que é uma essência que você passa no rosto, que ajuda bastante. Tem essa outra marca aqui, que é a Beauty of Joseon, que também tem uns produtos muito bons, mas eu ainda não experimentei. Eu queria achar o protetor solar deles. E aqui, da mesma marca daquele do cleansing que eu comprei, tem essa linha da Centella, que é pra minimizar poros. Eu acho que eu vou levar esse aqui, que é uma máscara que você passa nos poros pra diminuir. E tem também esse sérum e o tônico. Aqui eles têm essa base, que é tipo uma base compacta, sei lá como é que fala, que é dessa marca Tear Tear, ela é bem famosa, e aqui tá $32. Aí eu tava olhando aqui também uns tintes, sabe? Esses que você põe na boca e na bochecha. Aí eu vi alguns, mas nenhum deles eu gostei. Tipo, todos os tons eu achei que não deu muito bem com a minha pele. Esse aqui, ó, tem várias opções, mas eu não gostei de nenhuma. Fiz agora a minha paradinha pro café da tarde. Olha que lindo esse cappuccino. E esse bolinho de manga com esse formato de tigre, a coisa mais fofa. Bom, e vou aproveitar que estou aqui na cafeteria tranquilo e já mostrar para vocês o que eu peguei lá na loja. Então, eu peguei a ampola que eu mostrei para vocês, a rosinha. Também peguei o tônico e a máscara de clay. Clay é argila, uma máscara de argila. Então, eu peguei esses três para experimentar. E aí, também peguei um protetor solar, esse aqui da Bioré, para experimentar. E por conta do valor que eu gastei, eu acabei ganhando alguns brindezinhos, assim, pra experimentar produtos. E também ganhei uma touca. Muito aleatório, né? Mas enfim, tinha lá, tipo, uma cesta cheia de touca. E a mulher falou, se você gasta mais de $65, você pode escolher uma. Então eu peguei. Bom, agora já estou em outro lugar, como vocês podem ver. Falta mais ou menos uns 30 minutos pra minha aula começar. E aí eu vim aqui pra biblioteca pública. Aí eu achei aqui uma cadeirinha, sentei, vou ficar aqui esperando. Acho que vou ler mais um pouquinho do meu livro. Eu já tô no final, gente. Tá acabando, ó. Tô na terceira parte do livro, falta só isso aqui. E tô gostando bastante. Eu achei que, assim, pra quem já leu toda a trilogia, parece que as histórias se repetem, né? Tipo assim, tem a história da Katniss, aí depois tem a história do Snow, agora a história do Haymitch. E é, tipo, muito parecido as coisas que acontecem, enfim, né? Porque, tipo assim, todo mundo tá no mesmo universo. Então tá todo mundo indo pros Jogos Vorazes, todo mundo lutando pra sobreviver. Enfim, estou gostando, recomendo. É uma leitura boa pra quem quer aprender inglês. Tipo, o inglês desse livro não é difícil. Então, é muito bom pra ir treinando. E aí, pessoal, acabei de sair da minha primeira aula de francês. Estou aqui com os meus livros que eu comprei. E deixa eu falar pra vocês como é que foi, né? Essa primeira aula foi tipo de apresentação, de como que vai ser o curso, o que a gente vai ter nesse módulo. Porque eu entrei na turma que é 103. Então, tipo assim, tá no primeiro módulo, digamos assim. Então, ainda é francês básico, mas não é básico desde o abecedário. Então, tipo, já teve a turma do 102, 101, 102 e agora tá no 3. Então, assim, apesar de eu já saber várias coisas e entender várias coisas, eu também me sinto muito atrasada, porque, tipo, tem várias coisas que eu não lembro. Então, eu vou ter que dar uma estudada nesses livros que eu comprei, porque eles têm o conteúdo das outras turmas também. E aí, tipo assim, nesse módulo, a gente já
é tipo assim, ela já espera que a gente saiba fazer frases, se introduzir, falar um pouco da gente. Então agora a gente tá aprendendo a falar de coisas cotidianas do dia a dia e também a fazer a conjugação dos verbos, né, no presente. Então foi, tipo, super legal, assim, a professora é muito de boa. É um curso bem tranquilo, que é, tipo, todo mundo que tá ali é basicamente de outro país, então tá todo mundo aprendendo francês. E eu não me senti julgada nem nada, porque, tipo, você fica com vergonha, né, de falar coisa errada, mas, tipo, todo mundo tem sotaque, todo mundo fala errado, e tá todo mundo aprendendo e tá tudo bem. E eu super gostei da primeira aula, então veio trazendo updates das próximas que eu vou ter. Bom, gente, então é isso pro vlog de hoje. Estou agora indo pra casa comer minha jantinha e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por estarem acompanhando. Se vocês gostaram, deixem um like. Também se inscreva no canal, que uma vez por semana eu tento postar vídeos novos. E me sigam no Instagram pra ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Aliás, quando eu fui na recepção buscar meus livros, a menina que trabalhava lá era brasileira e ela falou pra mim que ela assistiu os meus vídeos e que ela me conheceu na internet. Gente, eu fiquei chocada, eu fiquei tipo assim, meu Deus, como assim? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e eu vejo vocês na próxima semana.